Bom dia, amigos paroquianos da nossa Bom Dia São Pedro. Eu me chamo Padre Júlio, vocês talvez me conheçam, talvez não, mas eu estou iniciando a minha caminhada aqui nesta paróquia, juntamente com o Padre Lucas, nosso pároco, Padre Francisco, nosso vigário, eu também vigário paroquial, e o nosso amigo também, Padre Hélio, que nos acompanha aqui nesta comunidade. Então, estou chegando na paróquia agora e estou fazendo aqui este primeiro momento de reflexão com vocês do Evangelho. Muito importante a nossa vida do Evangelho neste programa Bom Dia São Pedro. É importante por quê? Para que nós possamos iniciar bem o nosso dia refletindo o Evangelho do dia, refletindo a palavra de Deus e refletindo como que nós estamos colocando a nossa vida a favor da vida dos irmãos e a favor da nossa vida com a vontade de Deus. Então, neste dia 2 de dezembro, o Evangelho do dia é de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 24 e de 24 a 27. Então, este é o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, este Evangelho vem ao nosso encontro e vem principalmente ao encontro da nossa situação de nossa vida. Como é que nós estamos vivendo a palavra de Deus em nossa vida para colocá-la em prática? Veja bem, Jesus diz que a palavra de Deus deve ser uma palavra que coloquemos em prática. Não uma palavra vã, uma palavra que vá com o vento. Ou mesmo, como diz aqui, deram os ventos e a chuva contra a casa e a casa cai. Desde que nós não tenhamos a nossa casa construída sobre a rocha ou sobre a areia. Então, fazer a nossa vontade, fazer o que nós queremos, muitas vezes não é o suficiente para que a nossa casa não caia. Mas, em princípio, o ideal é que nós busquemos fazer da nossa vida uma vida completamente voltada ao cumprimento da palavra de Deus e à vontade de Deus. Então, Jesus tem razão quando diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitas vezes a fé, ou em geral, as coisas que contam na vida, enchem-se de fumaça e de raciocínios e de palavras, mas depois não se tornam escolhas, tentativas
e obras na nossa vida. Quando nos desviamos, tudo isso acontece. Nossa vida até se enche, mas depois se esvazia. Uma palavra tem autoridade só quando foca no fato e não permanece somente hálito, ou seja, apenas um sopro, um cheiro, mas tem algo que precede a palavra de Deus, que é a escuta. Antes de tudo, então, temos que ouvir a palavra, escutar a palavra de Deus para a nossa vida. Portanto, quem ouve esta palavra, quem ouve estas minhas palavras, diz o Senhor, e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A eficaz imagem de Jesus, que ultrapassa e transparece a ideia do que dizer. De fato, escavar o fundamento de uma casa sobre a rocha é muito trabalhoso. Assim como é trabalhoso procurar colocar em prática todos os dias o que nos ensina o Evangelho. Mas o resultado estará sob o olhar de todos quando a vida lhe reserva tempestades e imprevistos. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Muitas vezes o Evangelho nos resta somente só nos resta somente a fadiga que sentimos ao buscarem colocá-lo em prática. Mas devemos também ter a humildade e a paciência de compreender que aquelas cotidianas tentativas de escavar no nosso egoísmo, nos nossos defeitos e nos nossos pecados, tem como resultado encontrar-se com uma vida mais confiável e, especialmente quando as coisas não giram em direção ao que é justo. Uma escolha superficial do Evangelho, de tipo esporádico e emotivo, dá satisfação em alguns momentos e rapidamente se desfaz, ou seja, se esvazia. Mas não muda a vida até torná-la confiável. De uma parte, te dá a ilusão de que, e se está construindo qualquer coisa de estável, mas, na verdade, apenas cairá sobre você uma tempestade. Você desmoronará, porque as coisas vividas superficialmente acabam e são volúveis, e muitas vezes deixam um amargo na boca. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Ou seja, então, se nós não tomarmos cuidado em nossa vida, de nós fazermos com que a palavra de Deus seja vivida por cada um, em primeiríssimo lugar, e deixarmos que a palavra de Deus tome direção da nossa vida e nos conduza para a direção do céu, para a direção de podermos fazer a vontade de Deus, não adiantará nós buscarmos e, principalmente, na primeira situação, de ouvir a palavra e colocá-la em prática. É assim que devemos, então, viver, é assim, então, que devemos buscar fazer com que a palavra de Deus seja em nossa vida uma constante e, principalmente, seja a direção da nossa vida. Que o Evangelho seja para nós realmente a luz do nosso caminho. A luz que ilumina o caminho pelo qual devemos trilhar, que é o próprio caminho de Jesus e o caminho que ele nos indica. Para nós não nos desviarmos do caminho nas vãs preocupações que a vida e o mundo oferecem para nós. Tomemos cuidado, construamos
a nossa casa sobre a rocha, que é o próprio Cristo Jesus. Assim como o próprio Cristo Jesus falou que construiria a sua igreja sobre a rocha, que é Pedro. Então, Pedro, tu és a rocha, e sobre ti será construída a minha igreja. Então, façamos da nossa vida, juntamente com o nosso padroeiro São Pedro, a verdadeira construção da pedra, que é o próprio Cristo Jesus, para podermos viver na certeza da firmeza da nossa fé e da nossa vocação para sermos santos, deste chamado que Deus faz para nós para a santidade. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um bom dia, uma boa quinta-feira, e tenhas esta bênção de Deus durante todo este dia, e até a próxima vez que nos encontrarmos aqui neste programa. Bom dia, São Pedro. Um abraço a todos.